Olá, amados de meu Pai, de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que, por graça, Ele vem habitar em nós. Hoje, nós queremos tratar sobre adoração, animação ou avivamento. Deus fez o ser humano, mas a humanidade caiu em Adão. Nós somos uma raça caída, uma raça que está pervertida e ela precisa de regeneração. Precisa de uma nova identidade. Só Deus pode converter o ser humano, tornando-o uma nova criação. O apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. A conversão é um milagre da graça que só a Trindade pode fazer. É algo sobrenatural. Não é uma mudança apenas de comportamento. A vida cristã não é um condicionamento operante. Não é algo que Pavlov fazia com os seus cachorros, treinando-os para que eles se comportassem de acordo com certos estímulos. A conversão é algo excepcional, que transcende, que muda, algo que é totalmente novo. Não se trata de educação ou mera mudança de conduta. É algo que fala de um interior, de mudança interior. O papagaio, ele aprende a falar, embora não aprenda a pensar. O ser humano aprende a falar e pensar, mas não aprende a adorar. Adoração não é algo do homem natural. Adoração é algo do homem transformado, regenerado, do homem espiritual. É isso que nós precisamos verificar aqui como algo de realidade espiritual. Adoração é espiritual. Não há a menor possibilidade de adoração na vida do filho do homem adâmico, do velho homem, do descendente de Adão. Não existe adoração. Às vezes a gente usa o nome, o verbo adorar, eu adoro tal coisa, para representar eu gosto, né? Mas esse sentido é impróprio. Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 24, Deus é espírito, transcende a matéria. O conceito de espírito nós não podemos colocá-lo dentro da realidade física.
E ele diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para que possa adorar em espírito, o gênero humano caído precisa ser feito espiritual, já que ele encontra-se destituído da vida espiritual. Portanto, incapaz de poder adorar. Nós temos uma alma com as suas emoções, que muitas vezes parece estar adorando, mas isso é ânima, é animação, e não avivamento, e não vida. É algo que nós produzimos com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente sente. A alma até pode simular adoração, contudo, jamais adorará. A adoração é uma realidade que transcende as 3 dimensões. É algo espiritual. Não se trata de mera emoção, mas da manifestação da vida espiritual. Deus é espírito, que se comunica na esfera espiritual com quem já foi vivificado espiritualmente pelo seu espírito. Houve uma nova identidade. Assim, o espírito regenerado tem toda a condição em si de poder adorar a Deus de modo espiritual. Mas sem o novo nascimento não há adoração. Há emoção, há sensações, há manifestações sensoriais muito expressivas, choros e coisas dessa natureza, mas não, de fato, adoração. Muita gente confunde animação com avivamento. Animação é da alma. É essa manifestação sensória. É interessante, tem muita motivação, movimento, mas isso não é avivamento. Não é a vida de Deus movendo o nosso espírito. A primeira é excitação, animação. É excitação animal, em doses hormonais, tornando a alma animada. O avivamento vem do espírito vivificado, vem de algo que transcende o mundo físico. Não podemos confundir essas duas realidades. Isso nós precisamos verificar. Muitas vezes nós temos a alma vibrante, que pode ser confundida com um espírito entusiasmado. Mas não é a mesma coisa. Há 2 pontos que a gente precisa analisar aqui. Entusiasmo significa estar cheio da vida de Deus, que é a vida Zoe do ponto de vista do Novo Testamento, a vida que vem de Deus. Agora, animação é da vida da alma. A palavra entusiasmo, entheos, em Deus, é aquilo que Deus está em nós e é a vida de Deus se manifestando em nós. Agora, ânima é a vida da alma, é a vida psique. A animação é a pessoa cheia dessa vida psique, repleta de sensações, de sentimentos, de emoções, que podem ser interessantes,
Mas isto necessariamente não significa a vida do Espírito. E muitos não sabem discernir a cultura animada de um culto de adoração. Eu estava falando há pouco que há uma carência de discernimento entre a cultura da ânima do culto de adoração. Muita gente vai a reuniões e saem de lá quase que embriagados de tanta ânima, de tanta emoção, de tanto hormônio, de tanta adrenalina, de tanta coisa, mas sem a consciência da presença de Deus, sem a realidade espiritual do Deus onipresente. Ele está apenas naquele lugar e naqueles fenômenos produzidos por sons, por manipulação da mente, mas falta a consciência de que Deus está presente. Não é a palpitação do coração e a fervura da alma que dão credenciais ao culto, mas o sopro do Espírito Santo no espírito daqueles que foram regenerados. É o sopro espiritual e não esta assopração da alma que chega a dar cansaço em certas pessoas. Adoração não é um mero passageiro de sentimentos, embora os sentimentos possam fazer parte da adoração. Nós não estamos excluindo os sentimentos da adoração, só que ele não pode ser o carro-chefe, ele não pode ser aquele que puxa a realidade da vida espiritual. Antes de qualquer coisa, a adoração é um estado espiritual de quem nasceu espiritualmente. É de dentro. Aliás, algumas vezes a Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabeis que é o seu Deus. Diz, por exemplo, que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Trata-se de algo que nós participamos e compreendemos de modo espiritual a presença de Deus em qualquer lugar. O templo de Deus não é uma casa, não é um edifício. O templo de Deus é gente, é povo, é reunião, mas a reunião dos santos. E mesmo quando eu estou só na presença de Deus, eu estou no templo de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Só um espírito vivificado pode adorar. Adorar de fato. O espírito leva a alma junto com ele a adorar. Mas a alma não pode adorar sem a vida zoe no espírito. A alma não tem condições de adorar se ela não for movida pelo Espírito. A alma não pode se comunicar com Deus, uma vez que Deus é Espírito. E a alma não tem vida espiritual em si. A vida espiritual está no espírito do homem. A Bíblia faz uma separação entre o corpo, a alma e o espírito. Ela mostra que a alma e espírito não são a mesma coisa. Diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 10, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes. E ela é capaz de separar a alma do espírito, as juntas e as medulas. E ela tem o poder
de mostrar a intenção e os propósitos do coração. É isso que nós precisamos entender, que a vida espiritual é uma vida de espírito com espírito. É o Espírito de Deus no espírito do homem e o espírito do homem conversando com o Espírito de Deus. Para que haja relacionamento com Deus é preciso a vivificação do espírito do ser humano que encontrava-se morto ou que encontra-se morto nos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos, mortos espiritualmente, não morto psicologicamente, nem morto fisicamente, mas morto espiritualmente. Quando Efésios capítulo 2 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos, é nesta área espiritual. Um culto bem animado pela alma traz uma sensação vivaz, mas sem validade espiritual. O sentimento de euforia se dissipa com o tempo, nas circunstâncias da vida. Porém, um culto edificado pela presença de Deus não acaba. Ele não tem fim. Ele não está circunscrito aos locais nem às motivações. Ele existe como realidade viva do espírito do homem com o espírito de Deus. Se Deus, de fato, for onipresente e habitar em nosso homem interior, então é um culto de entusiasmo permanente. Pois entusiasmo significa estar em Deus, isto é, em Theos, em Deus, Deus no ser humano. Aí isto faz com que nós o adoremos em espírito e em verdade. Para o povo de Deus, o culto não tem fim. Este povo vive em culto, cultivando e cultuando a presença de Deus. A gente às vezes ouve nas comunidades, nas igrejas, o término do culto, o término da missa, o término daquele procedimento. Como reunião física, sim. Como culto espiritual, não. Porque eu cultuo a Deus almoçando, eu cultuo a Deus dirigindo o carro, eu cultuo a Deus nas minhas relações com minha esposa. Em todo o tempo existe uma presença de Deus. Eu não tenho uma dicotomia em que eu sou sagrado numa hora e profano noutra. Tem que ter essa consciência da sacralidade, da onipresença de Deus em todos os eventos da realidade humana. A liturgia da igreja pode ter um término, mas o culto dos que cultuam a Deus de coração, jamais. Isto não acaba. Pode ter um momento que é mais solene, mais comunitário, mas não existe essa ideia de que ali é mais relevante do que nos outros momentos da minha existência. Eu vivo na presença de Deus. Não há um pós-lúdio na adoração com entusiasmo. Há pós-lúdio, quer dizer, o fim, uma música, alguma coisa, na adoração com entusiasmo não existe, mas com animação. Com animação é possível paralisar e ter um tempo que acaba. Um culto animado pode ter o seu fim, o entusiasmado nunca. Não existe essa possibilidade de nós não termos permanentemente o culto diante do Senhor. Queridos meus,
nós precisamos fazer distinção entre alma e espírito, bem como ver a alma agindo como se fosse espiritual, para não entrarmos nessa paranoia que muita gente tem feito de achar que esse seu frenesi é culto. Não, isso pode ser que seja, se for dirigido pelo Espírito. Adoração é uma faceta espiritual de um filho de Deus, vivificado por Deus, agindo de acordo com o propósito de Deus. Adoração é divina, é vivificação. Cuidado com uma alma animada, parecendo que está entusiasmada, mas é apenas ânima, é hormônio, é excitação, é manifestação externa, é o homem exterior se movendo. Adoração é o homem interior movido por Deus, se relacionando com Deus. O culto adora em espírito e em verdade. E este culto é a expressão do avivamento pela contemplação de Deus em nosso interior. A igreja é o templo do Espírito Santo. E a essa igreja somos nós colocados, cheios do Espírito Santo, em um culto vivo e permanente de adoração ao nosso Deus. Você já nasceu de novo? Você pode confessar a sua morte e ressurreição com Cristo como uma experiência de fé? Então você é um participante do culto eterno, do culto que não tem fim. Eu convido você a nos encontrarmos outra vez, se assim o Senhor permitir, neste momento de coração para coração, onde falamos deste Evangelho que nos tira do controle da alma e nos dá a plenitude da revelação do Espírito. Até lá, espero por você.